Hoje eu falo com você sobre esse tema, a hora. Sabe o que Deus colocou no meu coração? Nós estamos tratando nessa campanha sobre hora de crescer. E eu tenho falado sobre crescimento esse tempo todo. Mas hoje é tempo de falar da hora. Hora de crescer. Então hoje é sobre a hora. Gente, o tempo é uma coisa preciosa demais. Preciosa demais. O livro de Salmos, no capítulo 39, no versículo 5. O Salmo 39, versículo 5, diz assim. Deixa eu te mostrar o tamanho da sua vida, tá? Deste aos meus dias o comprimento de um palmo. É o que está escrito aqui. Deste aos meus dias o comprimento de um palmo. A duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro. Então a nossa vida, ela é muito curta. E hoje eu quero trazer à sua memória, ao seu entendimento, a respeito da importância da gente cuidar de cada hora da nossa vida e das decisões que precisamos tomar na nossa vida. Hoje eu resolvi fazer uns cálculos. E eu estava analisando, partindo do pressuposto de uma pessoa que vive 80 anos de idade. Imaginando que esta pessoa que vive 80 anos de idade, ela dorme 8 horas por dia. Sabemos que alguns dormem um pouquinho mais. Sabemos que alguns gostam de dormir também durante o dia. Mas considerando apenas uma pessoa que dorme 8 horas por dia, ela com 80 anos de idade, ela terá dormido 26 anos. Vou ser mais preciso. Essa pessoa dormiu 26 anos e 67 dias. Isso se ela dormir 8 horas por dia. Aí eu fui fazer um outro tipo de cálculo. Eu quis calcular horas perdidas no nosso dia, horas de bobeira. E eu calculei uma pessoa perdendo, jogando fora o seu tempo 3 horas por dia. Pastor, mas como que é isso? Vou te explicar. O celular que está aí na sua bolsa, no seu bolso ou na sua mão, que você não larga de jeito nenhum, que vai com ele para o banheiro, que vai tomar banho com ele, que fica com ele em todo canto, em todo lugar, inclusive dentro da igreja, que ele é útil demais para você falar com a sua família, para você cuidar de coisas do seu trabalho, para você fazer tarefas nele, mas ele também pode ser um terrível problema na sua vida e tomar muito tempo da sua vida. Se você não tiver um critério para abrir o celular e abrir o celular do nada, esse é o maior perigo. Você pode ficar um tempo de bobeira em cima dele. Sabe por quê? Preste atenção no que eu vou te contar. Existe uma coisa que existe com o ser humano há muito tempo, e por mais moderno que as coisas fiquem, essa regra, essa técnica continua sendo usada. Em São Paulo, eu cresci ouvindo esse ditado: eita, esse daí fala mais do que o homem da cobra. Sabe quem é o homem da cobra em São Paulo? Por exemplo, na Praça da Sé, em São Paulo, centro de São Paulo, é um lugar onde ficam muitos camelôs. E ali eles ficam vendendo de tudo, assim como tem inclusive pregadores do evangelho também ali. E os camelôs, eles estão ali com um produto. Olha, eu tenho aqui essa pomada que se você passar agora no seu tornozelo, todas as dores desaparecerão. Ele vai tirar a artrose, artrite e tudo que tem it. E eles querem vender aquilo para você. É sebo de carneiro misturado com copaíba e tem também. E vai falando um punhado de coisa. Só que as pessoas vão passando e ninguém fica dando muita atenção. Aí de repente, ele tem um saco ali, e esse saco começa a se mexer sozinho, e ele fala: eu vou soltar a cobra, é agora, eu vou soltar a cobra. E quem estava indo embora volta.
E eu vou soltar a cobra e ela é muito perigosa, e vocês vão ver que é uma cobra encantada, e eu vou olhar para ela. Mas enquanto isso, se você não comprou ainda essa pomada, quem está entendendo? Aquilo ali é a maneira dele atrair. E ele começa a falar do produto e a pessoa dá as costas de novo, e ele fala, e agora eu vou soltar a cobra, e a pessoa volta. Ah, pastor, que absurdo, absurdo nada, eles continuam fazendo com a gente na televisão. Liga a sua televisão em qualquer canal aberto por volta de 5 horas da tarde. Olha, eu tenho uma notícia bombástica para dizer para você, porque um homem matou uma mulher não sei onde com requinte de crueldade. Você fala, meu Deus, como é que é isso? Já já eu vou estar falando sobre isso. Você não saia daí. Enquanto isso, se você tem varizes, se você tem dor nas pernas, se você tem dor de cabeça, aí você pensa em mudar de canal e fala, não mude de canal, porque eu vou falar agora desse caso. Você começa a perceber que a intenção de tudo isso que acontece à nossa volta é fazer a gente perder tempo. Sabe por que é perda de tempo? O que isso acrescenta na sua vida? Saber que não sei quem matou não sei quem, que você entrou num canal de fofoca para poder saber que o ator fulano de tal, ele terminou com a atriz não sei o quê. E o que isso me interessa? O que isso acrescenta na minha vida? O que isso me faz pagar minhas contas? O que isso vai trazer alegria ou não ao meu coração? Em que isso me prepara para a vida? Em nada. Então isso é tempo perdido. São essas 3 horas que eu estou supondo para você que a gente perde da nossa vida. São 3 horas de bobeira. E eu estou citando apenas 2 coisas. Eu falei de celular, eu estou falando de televisão. Tem muitas outras coisas que são besteiras. E eu não estou falando isso para você com fanatismo, achando que a gente não pode se alegrar, que a gente não pode ter um momento meio de bobeira. Até isso faz bem. Mas eu estou dizendo que existem coisas que estão tentando roubar o seu tempo. E tempo, gente, não é dinheiro, como as pessoas dizem. Se tempo fosse dinheiro, quem tivesse dinheiro comprava o tempo. Chegou a hora de morrer e fala, vou comprar mais tempo e vou viver mais 2 anos. Não é assim que funciona. Tempo não é dinheiro. Tempo é algo muito mais precioso. Tempo é vida. E nós precisamos saber como viver a nossa vida. Vamos voltar para os meus cálculos. 3 horas de bobeira de uma pessoa que vive 80 anos. Todos os dias 3 horas de bobeira. Dá 10 anos. Quanto tempo ela passou dormindo mesmo? Quanto? 26, com mais 10? Dos 80 sobrou quanto? 44. Uma pessoa de 80 anos, na verdade, só tirando essas 3 horas de besteira e mais 8 horas que ela passou dormindo todos os dias, ela já perdeu 36 anos com isso. Só sobrou 44. E vamos parar com os cálculos por aqui. Se eu começar a fazer outros cálculos, nós vamos ficar espantados. E vamos perceber assim que de tempo útil mesmo da nossa vida é da metade para menos da idade que temos. Por isso a importância e a urgência da gente cuidar com muita atenção, com muito zelo, com muito esmero de cada hora da nossa vida e perceber que hora é essa que a gente está vivendo. Por isso que o salmista, no Salmo 90, no versículo 12, ele pede ao Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Ele está pedindo assim, meu Deus, me ensina a administrar a minha vida, me ensina a administrar o meu tempo, não me deixe ter retrabalho, não me deixe perder tempo. É isso que ele está pedindo para Deus. Nós temos esta necessidade. E para corroborar com isso que eu estou te falando, eu vou te contar uma história que se encontra nesse livro de Ageu. No livro de Ageu, nós encontramos a seguinte história. Pela 3ª vez, um rei chamado Nabucodonosor, ele invadiu Jerusalém e destruiu Jerusalém. Destruiu o templo e destruiu os muros, destruiu a cidade. E levou embora com ele cativos todos os judeus que podiam trabalhar. Só deixou ali aqueles que estavam muito velhinhos e as pessoas que eram deficientes mentais. Todos os outros eles levavam para o cativeiro na Babilônia. Isso durou 70 anos. 70 anos. No final dos 70 anos, um outro rei que assumiu no lugar desse,
Ele foi condescendente, ele teve um coração quebrantado, e ele permitiu que os judeus, pelo menos parte deles, voltasse para Jerusalém para reconstruir o templo. Se você quiser detalhes sobre isso, você vai encontrar num livro na Bíblia chamado Esdras. Lá você vai ver detalhes. Esdras, Zorobabel, que voltou para ser o governador daquele lugar, eles voltam com 43 mil judeus para reconstruir o templo. Porque imagine, um povo que era tão religioso, que a religião era misturada com as suas leis seculares, eles precisavam de um templo. Se o templo estivesse reconstruído, eles estariam se sentindo de volta como nação. Então por isso o templo haveria de ser reconstruído por esses 43 mil judeus. Eles começam a trabalhar, eles começam a reconstruir o templo, a fazer a fundação do templo. Mas com 2 anos que eles estavam trabalhando, os outros judeus que moravam ao norte e estavam acostumados a explorar a miséria de Jerusalém, porque sempre tem gente pronta para explorar a miséria dos outros. Enquanto tem um chorando, tem outro vendendo lenço, tem outro tirando proveito da desgraça. E esse povo estava fazendo isso. Quando eles viram o templo sendo reconstruído, os judeus voltando, eles pensaram: vai acabar a nossa fonte de renda, vai acabar com a miséria. Como é que nós vamos lidar com essas pessoas se elas saírem da miséria? E de tanto que eles perseguiram esses judeus que estavam reconstruindo o templo, quem está me acompanhando? De tanto que eles perseguiram, os judeus desistiram e pararam de reconstruir o templo. Mas escute, eles voltaram do exílio com essa missão, voltaram do exílio com esse propósito e deixaram de construir. E a Bíblia diz que nesse tempo eles começaram a reconstruir suas casas. E não era uma casa de qualquer jeito. A Bíblia diz que eles começaram a reconstruir suas casas, e eram casas de fino acabamento. Em algumas traduções dizem que eram casas apaineladas. Casas apaineladas eram casas que tinham divisões por dentro. Isso era uma coisa chique, porque a casa do judeu comum era apenas um aberto, como se fosse um salão. Nem quarto eles tinham embaixo, geralmente eles dormiam na parte de cima, numa laje feita de barro. E nessa parte de baixo é que eles almoçavam, que eles se reuniam como família, recebiam visitas, e até animais ficavam nessa sala também, principalmente à noite ou num tempo de inverno. Quando eles faziam uma casa toda cheia de divisões, era uma coisa chique, e era isso que eles estavam fazendo, casa de gente rica. Estavam fazendo casas de fino acabamento, casas apaineladas. Sabe quanto tempo eles se dedicaram a isso? 16 anos. Quanto tempo eles passaram reconstruindo o templo? Quanto? 2 anos. E agora eles estavam construindo suas casas há quanto tempo? Há 16 anos. Eles não souberam discernir a hora das coisas. Eu vou te mostrar uma coisa nessa leitura que está anotada aí, Ageu capítulo 1. É o segredo da desgraça deles, o segredo do erro deles. Começa aqui, ó. Versículo 2. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Deus é que está dizendo. Este povo afirma: ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Ainda não chegou o quê? O tempo. Olha como é que eles estão discernindo a hora. Não chegou o tempo. Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Vocês estão entendendo, gente? Você começa a perceber que o maior problema desse povo está relacionado em não ter discernimento da hora. Tem gente que não sabe ver hora. E esse foi o grande problema deles. Eles não tiveram discernimento da hora certa. Quer ver um exemplo?
Eu te pergunto, construir sua própria casa, trabalhar pela sua própria casa para poder ter sua família no conforto e na segurança, está errado? Não, mas foi na hora errada. Você está entendendo isso? A questão é que eles não fizeram uma coisa errada, eles fizeram na hora errada. Por isso que Deus questionou: quer dizer que não é tempo, olha aí a hora, não é tempo de vocês reconstruírem o meu templo, a minha casa, tá? Mas vocês estão dizendo que é o quê? Tempo de construir a casa de vocês. Quantas vezes as pessoas estão errando na vida porque não sabem discernir a hora? Pastor, sabe, eu não sei se é hora de casar. Você não sabe? Não sei. Como é que você está vivendo? Não, já estou vivendo junto. Tem quanto tempo? Tem 5 anos. Então você não sabe se é tempo de casar, mas é tempo de viver como casado, sem ser. Vida sexual, estão vivendo numa boa, é namorido. Para isso é tempo. Você está entendendo o que eu estou querendo te dizer? Para isso é tempo. Mas você está em dúvida, não sei se é ela. Enquanto isso você fica 5 anos com ela que você não tem certeza? Vivendo como se fosse tua mulher. E depois? Foi mal, hein? Não é. Você larga? Você abre mão? E você, moça, que está vivendo essa situação e está falando: isso mesmo, pastor, isso mesmo nada, por que você está aceitando? Por que você está aceitando? Porque você também não está sabendo verificar, você não está sabendo ver hora. Sabe por que eu estou falando toda hora que tem gente que não sabe ver hora? Porque hoje tem relógio digital, mas quando eu era criança não tinha relógio digital. E um dos sinais que você percebia que uma criança estava crescendo é quando ela aprendia a ver a hora. Olha, já sabe ver a hora. Quem ouviu isso de alguém ficou orgulhoso? O pai falando: o menino já sabe ver a hora. Então, só que hoje você é adulto e talvez você não saiba ver a hora. Por quê? Porque não cresceu. Porque não cresceu, não está conseguindo discernir a hora certa das coisas. Escute agora. Quando isso acontece, isso traz consequência na vida da pessoa. Olha o que aconteceu com eles. A Bíblia nos diz, no versículo 5, Deus fala assim: observe o caminho que vocês pegaram e veja onde este caminho levou vocês. Aí ele diz assim no versículo 6, vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Você está entendendo? Tudo isso não porque fizeram alguma coisa errada, mas porque fizeram, me ajude, vá, na hora errada. Não tiveram discernimento, não souberam discernir o tempo das coisas. E para complicar, o versículo 9 diz assim: vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco. Vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco. O pior vem agora. E o pouco que vocês trouxeram para casa, quem é esse eu aí? É Deus. Eu dissipei com um sopro. Meu Deus, escute bem. Existem coisas que estão dando errado porque tem o inimigo trabalhando contra você,
ou porque você está fazendo a coisa errada, de um jeito errado, então vai dar errado. Só que nesse caso a Bíblia está dizendo que foi Deus que fez dar errado. Deus está dizendo: eu dissipei com um sopro, eu soprei o que vocês trouxeram para casa. E não para por aí. Versículo 10: por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Só fome, né? Nos campos e nos montes, olha a palavra de novo: nos campos e nos montes provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz, e também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. E quem está dizendo que trouxe a seca? Deus. Eu provoquei uma seca. Eu sei que você deve estar estranhando e falando: mas peraí, pastor, você mesmo já pregou várias vezes que Deus não é de fazer o mal para ninguém. Realmente Deus não faz. Deus não vai jogar um problema sobre a vida de uma pessoa. Realmente Deus não faz isso. Só que Deus te ama tanto, que quando Ele percebe que essa é a única maneira dele te trazer de volta, Ele mesmo se opõe a você, para ver se você abre os teus olhos e volta a trilhar o caminho dele, que é um caminho de bênção. Porque Ele diz assim: sou eu que sei os planos que tenho para vocês. É como se Ele dissesse: como eu tenho um plano para você, eu vou fazer de tudo para você voltar para esse plano. Porque o meu plano não é para você viver desse jeito. O meu plano não é de trazer dores ou sofrimento, mas de trazer esperança e um futuro. Esse é o plano de Deus para a sua vida. Então, se for preciso, Ele deixa alguma coisa acontecer para ver se você abre os olhos, para ver se você acerta a hora, para ver se você acerta o seu relógio, para ver se você começa a prestar mais atenção na sua vida. Olha, acerte a passada, ajuste o relógio, seja sábio, não perca a hora. Pastor, mas eu estou perdendo a hora? É só você que pode dizer. Mas algumas dicas eu vou te dar. Vamos começar por uma coisa que está bem visível. Eu não vou pedir para levantar a mão agora, porque eu não quero constranger ninguém. Mas eu quero falar com você que não é batizado. Quantas vezes será que você já viu essa cena aqui, ó? Vai ter batismo. Quantas vezes você já viu essa cena aqui, ó? Só quem vai se batizar, fica em pé, por favor. Aí eu pergunto para vocês: quantas vezes você já viu essa cena e você falou assim: vai chegar a minha? Chegar nunca, porque você já deixou passar a sua hora. A sua hora não tem que chegar. Para isso aqui não tem hora para chegar. Para isso aqui sua hora já chegou. Para isso aqui sua hora é agora. Mas tem gente que não consegue ter o discernimento disso. É gente que não sabe ver as horas. Não aprendeu a ver as horas. Eu me emociono quando vejo pessoas lá na frente entregando a vida para Jesus. Vai chegar a minha hora. Sua hora já chegou, já passou. O ponteiro do relógio já deu outra volta. E você está esperando chegar a hora. A hora do quê? A hora já aconteceu. Você que está precisando aprender a ver as horas. Pastor, e tudo tem a hora certa. Deixa eu te falar uma coisa sobre esse negócio de hora certa. Irmãos, tem hora certa para uma pessoa fazer o que é bom? Tem hora certa para você buscar salvação? Quer ver? Um pecado que está te acompanhando e você fala: vai chegar a hora de eu me livrar disso. A hora já chegou, já passou. Você está vivendo um sofrimento porque você quer, porque você está deixando passar a hora de abandonar esse pecado. Você está deixando passar a hora de você consertar a sua vida. E sabe o detalhe? Lembra do exemplo inicial dos 80 anos de idade, 8 horas dormindo, 3 horas de bobeira? É assim, ó. A Bíblia está cheio de versículos comparando a vida com sopro. Mas cheio. Eu estava pesquisando e eu mesmo fiquei espantado. Falei: nossa, meu Deus do céu. Se Deus cismar de soprar lá, a gente está na roça aqui. Porque a Bíblia está dizendo o tempo todo. São vários versículos fazendo comparação da nossa vida com um sopro. Agora existe e daqui a pouco não existe
mais. É um vapor. Tiago diz que é um vapor. Ele diz que é uma nuvem, que agora existe e daqui a pouco não existe. Olha a comparação. O salmista está dizendo que o tamanho da nossa vida é do tamanho de um palmo. Olha como é curta. E você está deixando passar a hora de tomar a decisão certa? Nossa, aquilo que o pastor falou a semana passada é muito importante. E o que você fez depois daquela palavra? E o que você vai fazer depois dessa palavra de hoje? Você vai ficar esperando a hora? Enquanto você espera a hora, está acontecendo isso aqui, ó. Você está depositando salário num saco furado. Você está comendo e não está matando sua fome, bebendo e não sacia sua sede. Você veste, mas não está satisfeito. Nada é bom. É como diz a palavra de Deus: a cama é curta e o cobertor é estreito. Nada satisfaz, porque você está deixando passar a hora de tomar uma decisão na sua vida. Vai chegar a hora de eu consertar meu casamento. Conserta agora. Peça perdão agora. Renova isso agora. Melhore agora. Seja um pai melhor agora. Uma mãe melhor agora. Um filho melhor agora. Seja um servo de Deus agora. Receba Jesus agora. Não tem mais tempo. É isso que nós precisamos entender. O Senhor não te trouxe aqui à toa. Ele não tem tratado com você nesse lugar de qualquer jeito. Você não percebe não que Ele está te cercando? Mas os planos dele hão de se cumprir na sua vida. E os planos de Deus são excelentes. Excelentes. O que Deus tem para a sua vida. Olha essa frase. A decisão correta está intrinsecamente ligada ao momento adequado. É casamento. Uma coisa tem que andar junto com a outra. Se você tem uma decisão certa, na hora errada, essa decisão se tornou errada. O quanto antes você precisa fazer alguma coisa pela sua vida. Então hoje eu quero que você pare para pensar. Há quanto tempo você está prorrogando determinadas coisas? Há quanto tempo você está diante da sua consciência, se deparando com a verdade das coisas e ainda assim você está relutando? Até quando? Fiz de tudo para te mostrar, até com os cálculos que eu te mostrei no começo, para você perceber como o tempo passa rápido. O nosso tempo de vida útil é curto. Qualquer pessoa aqui da minha idade ou mais vai confirmar para vocês mais jovens que parece que foi ontem que a gente era jovem. Parece que foi ontem que a gente era adolescente. A gente fica espantado quando vê algumas fotos da gente. Fala, nossa! Geralmente o espanto ainda não é tão grande quando você não tem um espelho por perto. Porque a gente continua guardando aquela imagem ainda na cabeça da gente. A gente acha que a gente é daquele jeito. Aí tem um espelho e você fala, não é. Como eu mudei. Como eu mudei. Onde foi parar meu cabelo? Onde é que ele ficou no meio do caminho aí? E começam outras coisas, né? E o que foi isso que começou a ser acrescentado? Jesus. Isso não me pertence. É assim. Porque o tempo não para de passar. E com a passagem do tempo vêm as nossas mudanças. Enquanto você pode, veja a hora certa de tomar a sua decisão. E para algumas coisas, sem conhecer tua vida, eu já posso lhe dizer, a hora certa é agora. Para algumas coisas, não tem o que pensar, é agora. Pastor, você falou e eu me lembrei, tem um pecado aqui que eu preciso deixar. É agora, isso aí eu lhe garanto, é agora que você tem que deixar. Pastor, eu sei que você falou de aceitar Jesus, realmente mexe comigo, eu ainda não sei qual é a hora. É agora, eu estou te dizendo, acredite em mim. Acredite no que diz a palavra de Deus, é agora. É agora. Tenha pressa em ser feliz. Tenha pressa em ser abençoado. Tenha pressa em ser um vencedor. Não queira ficar sofrendo
sem nenhuma necessidade, só porque você não está olhando a hora. Pastor, mas isso é tudo tão difícil, não é? É, por isso que, por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai.